O Clube de Leitura é um projeto que tem como um dos principais objetivos incentivar e inserir seus participantes no universo da leitura de uma maneira um pouco mais descontraída e compartilhando as interpretações, as experiências e as opiniões sobre temas e os textos que são lidos lá. O Clube de Leitura é um dos projetos que também faz parte do NUPART, que é um núcleo de pesquisa e arte da Tijuca, liderado pela professora de língua portuguesa Dilma Mesquita. Nos clubes de leitura, geralmente eles funcionam, né, uma vez por mês, como eu já disse mensalmente, e nesses encontros, os alunos sentam em roda, e enquanto desfrutam do lanche coletivo, a gente faz a leitura e ali compartilham, né, suas experiências com a leitura e com o tema principal que foi escolhido, interagindo entre si e conversando, expondo realmente suas experiências, suas opiniões, contando histórias e compartilhando esse universo da leitura e da escrita de uma maneira bem divertida, alegre. E é isso que eu queria leitura. Gente, eu sou a professora Silvia Barros, sou professora de português do Campus Tijuca 2, né, faço parte da equipe do Clube de Leitura. A gente, para cada reunião, a gente distribui entre os estudantes e as estudantes que participam do clube um envelope com textos que têm algo em comum, geralmente estão relacionados a partir de um tema. E esses textos a gente busca que sejam de origem de língua portuguesa, inglesa, francesa, espanhola. E aí, no momento do clube, uma das primeiras coisas que a gente pergunta é o que esses textos têm em comum, né? Por que vocês acham que a gente escolheu? Para essa edição, onde vocês conheçam um pouco a dinâmica, nós enviamos para os estudantes que estão aqui presentes também um envelope virtual com 2 textos, né? Um texto em prosa e uma poesia. Então, eles receberam ontem, mas a gente vai hoje também fazer uma leitura aqui juntos e juntas, para também as pessoas que estão assistindo esse vídeo poderem conhecer os textos. Os 2 textos de hoje, eles acabaram sendo selecionados a partir de textos publicados por 2 de nós, aqui do clube, né? Eu e a professora Júlia Sereno. Então, como esse primeiro texto aqui está sendo projetado na minha autoria, eu vou pedir para alguma das minhas colegas começar a leitura. A Boca da Noite. Os animais se reuniram para decidir qual era a maior boca do mundo. Um apontou para o leão e disse que aquela era a maior boca. O macaco respondeu que não. A maior das bocas era a do jacaré. O jacaré abriu sua enorme boca para dizer que a maior boca era a do elefante. O elefante, por sua vez, disse que a boca maior que tinha era a da baleia. A baleia negou o título. Qual é a maior baleia do mundo, Silvinha? É a Boca da Noite. Alguém quer continuar? Eu vou continuar. Minha avó Belinha me contou muitas vezes essa charada sobre a maior boca do mundo. Acredito que essa seja uma narrativa ancestral de povos brasileiros, dos quais descendemos. Reproduzia ao meu modo a historinha dos animais, porque o que mais me fascinava era a resposta final, que eu já sabia, mas queria ouvir de novo, a boca da noite. Expressão mais bonita, enigmática e amedrontadora que eu vi na infância. Na minha cabeça, a noite engolia tudo e mastigava com seus dentes de estrelas. Era uma boca de aparência humana, buraco sem fundo que tudo coloca para dentro e faz sumir. Eu posso? Claro! Só mais tarde entendi que a boca da noite é o início da noite, e o crepúsculo é quando a noite se abre para engolir o dia e criar outra atmosfera. Quando caminhamos em outro ritmo e nos reunimos para contar histórias, é o local-tempo, em que encontram a divindades e humanidades, em que visíveis e invisíveis passeiam. Obrigada, Bruno. Alguma das meninas pode continuar a leitura? Tia, eu posso ler. Pode. Lê para mim, sobrinha. Existe uma noção bastante
eurocêntrica do medo da noite. E eu, criança, tinha esse medo fantástico. No entanto, se submergimos a medo pelo mistério. O mistério, a noção do crepúsculo, como um momento das transmutações, trocas. Tio, eu me perdi. E transições. Trocas e transições. E essa expressão ganha outro sentido. A boca da noite, como hora de contar nessa história, incorporar as histórias alheias. A boca que engole, hora de contar nessa história. A boca que engole da poética digere e transforma em energia ser usada ao radia do dia. A boca da noite é uma escolha da poética brasileira para se referir a um momento que pode ser de recolhimento e de encantamento. Quem quer finalizar o texto? Vai, Carol. Quando leio e ouço pessoas associando nosso tempo presente a uma grande escuridão, aos tempos obscuros, entendo que estão falando do terror, como se nosso escuro e profundo não fosse lugar da fertilidade. A partir dessa conversa, remoto minha infância e penso que estamos na boca da noite. Há perigos, mistérios, mas a possibilidade de mobilizar nosso fascínio pelo mundo e pelas histórias dos outros para nutrir um dia novo. Obrigada, gente. Quarentena 1. As dores e cores do meu universo se curvam e embaçam o resto. As formas e horas dos dias que passam se perdem e se encontram no verso. Os rostos e corpos das ruas vizinhas se cruzam e se falam em segredo. As letras e números da tela que brilha se apagam e se escondem do medo. Acho que todos dois traduzem um pouco do sentimento que a gente vem tendo, né? Nesses últimos meses. Esses últimos meses que a gente estava sem clube, que a gente estava sem a escola, né? Enfim, pelo menos no presencial. Vocês já ouviram essa história da Boca da Noite? Algum de vocês já conhecia essa charada? Ou acho que está em livros infantis também. Quem já conhecia? Não, eu nunca ouvi falar dessa coisa de Boca da Noite. Nem eu. Porque, então, minha avó falava isso pra mim, né? Era uma coisa longa, assim. Os bichos, um falando que a boca maior era do outro bicho, né? O macaco dizendo que era do jacaré, o jacaré dizendo que era do elefante, o elefante dizendo que era da baleia, até no final eles descobrirem, chegarem à conclusão de que a boca maior de todas as bocas era a boca da noite. E eu lembrei disso, e eu fiquei lembrando, assim, como eu adorava essa história, e eu comecei a escrever esse texto, e eu fui procurar na internet, porque eu também já tinha ouvido essa expressão em alguns artistas situados no Nordeste do Brasil. Então, eu acredito que tenha uma certa... seja comum essa expressão. E é o início da noite, né? Eu descobri que significava o início da noite. E quando eu fiz essa pesquisa para descobrir o significado dessa expressão, eu achei alguns títulos de histórias infantis, então eu fiquei pensando que talvez outras pessoas conhecessem também essa expressão, por isso que eu perguntei para vocês se vocês conheciam, ou talvez fosse mais popular há uns anos atrás, né? Eu acho que o texto tem uma coisa de fábula no início, né? Bem como começa uma fábula, né? Essa coisa dos animais, de um falar com o outro, e você desenvolve de uma forma, uma crônica. No fim, é um texto que é misturado o estilo. Acho muito interessante a forma como essa transição acontece naturalmente. O que eu me lembro, e tem uma coisa folclórica também, né? O que eu me lembro também é de, quando a gente fala Boca da Noite, a gente pode também lembrar de todas essas figuras folclóricas que a gente aprende, né? A mula sem cabeça, e o Saci Pererê, não sei, essas figuras assim, emblemáticas que têm a ver com a natureza. Eu me lembro da expressão na calada da noite, que é quando ninguém está vendo, né? Que tem essa coisa de mistério também. Até essa expressão a calada da noite, quem cala é quem tem boca, né? A gente tem essa relação da boca com a noite, ela existe, né? Você tem o céu da boca,
e o Céu das Estrelas, você tem essa Calada da Noite, A Boca da Noite, tem um livro do Drummond chamado Boca de Luar. Observação sobre o primeiro texto, que é a questão da fertilidade, de quanto um tempo difícil também pode trazer alguma coisa positiva, alguma transformação positiva para você, nem que seja no campo do autoconhecimento, da criatividade, de desenvolver uma habilidade que talvez você não soubesse que levava jeito para aquilo. Então, tem muita gente se descobrindo, né? Tem muita gente descobrindo novos caminhos, novas formas de vida. Para mim, o que falou mais alto quando a gente leu o poema foi a parte das horas dos dias, as formas e horas dos dias que passam, se perdem e se encontram, porque é assim que eu me sinto. Entendeu? Passa o tempo, quando eu vejo já é sábado. Não, mas que dia é hoje? Eu, por exemplo, eu não me sinto tão perdida porque nesse negócio de tempo, porque eu estou ansiosa para logo chegar sábado e domingo, porque eu estou fazendo explicadora, tipo, todo dia. Então, eu não me sinto tão perdida, sabe? Eu tô de boa porque, sei lá, eu fico jogando, eu fico animado pra quando ter aula agora do clube de leitura, ou aula normal, porque é legal. Mas também eu penso assim, ó, e quando voltar às aulas, ó, todo mundo que tá querendo que volte às aulas, mas quando eu voltar, todo mundo vai reclamar que tá tendo aula. Verdade. Eu tô com mais saudade do clube de leitura. Eu tô com saudade de ir pro recreio e começar a brincar e pegar pique-pega, sabe? Que pode encostar na pessoa. Quando eu escrevi esse poema foi logo no início, assim, da quarentena, quando eu sonhei com uma dessas frases, eu acordei com uma dessas frases na cabeça, e eu acho que foram os 2 últimos versos, as letras e os números da tela que brilha, se apagam ou se escondem no medo, porque, assim, eu pensava no tempo que você estava na tela e nos números os números de mortes, os números de doentes, né? Aquele acompanhamento que a gente fazia. Hoje em dia eu não faço mais, porque me faz mal, mas no início eu acho que era o tempo todo a gente vendo a evolução, né? Dos casos, da doença, e as letras em relação ao nome dos países, o nome dos lugares, os números, aí eu pensei, como é difícil a gente estar... se desligar disso, porque o tempo todo você precisa, eu falando com a minha família pelo WhatsApp, sabendo das notícias pelo computador, pela televisão, tudo pela tela, né? E às vezes me dava vontade realmente de não ter mais aquilo ali, de apagar, né? E eu se esconder com medo é porque eu acho que há muito medo, né? Há espaço para criar, né? Para se descobrir, se reinventar e tudo aquilo que a gente já falou, que a Amanda estava falando, mas também há medo, a incerteza, tem a ver com o texto da Silvia, né, da Boca da Noite, do mistério, de a gente não saber, a gente está em outubro, olha gente, o ano está acabando. Maria Isabel, Luísa, Sim, Carolina, obrigada. Né, obrigada por tirar esse tempinho para participar com a gente desse momento aqui de mostrar o nosso trabalho, o nosso projeto, né, vocês são muito importantes para ele, então que bom que vocês puderam estar presentes. Obrigada.